Segunda parte do ranking dos ganhadores do Oscar nesses anos 2020. E eu trago agora os meus favoritos e também aqueles que eu não gosto muito, que levaram os prêmios de melhor ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Olha, os prêmios de coadjuvante nessa década estão bem complicados. Já aviso que a maioria eu não gostei muito não. A Jamie Lee Curtis é de longe a pior atuação ganhadora de melhor atriz coadjuvante nos anos 2020 até agora. É inegável como ela se transforma fisicamente e a veia cômica de longa data continua afiada, mas a conquista foi claramente exagerada, impulsionada tanto pela força de tudo em todo lugar ao mesmo tempo na temporada, como pelo bom relacionamento dela em Hollywood. No Oscar 2023, a Carrie Condon de Os Benches de Inisherin merecia muito mais do que a Jamie Lee Curtis, na minha opinião. E também acho que se tivesse ido para Angela Bassett de Wakanda Forever, eu não ficaria nem um pouco bravo. Agora, Jamie Lee Curtis, nesse caso aqui, não. Esse aqui não dava. Com um discurso feminista defendido de forma brilhante, a Laura Dern aproveitou o momento que teve em História de um Casamento para ganhar o Oscar. Igual a Curtis, também se valeu do bom relacionamento e da força dela na academia. Eu até entendo quem reclame muito desse Oscar, dizendo que foi somente essa cena, e de fato foi, né? Ela tem outras pequenas presenças, mas é aquele momento do discurso bem, assim, eu sei que é comum, já é clichê ficar falando disso, Oscar bait, né? Mas foi, ali não tem como, ali foi falado, olha, vamos lá, você vai fazer essa cena e você vai ganhar o Oscar, e não deu outra. Agora, por outro lado também, eu fico assim, será que foi tão injusto? Porque a concorrência naquele ano era bem fraquinha, no máximo, na minha visão, a Florence Pugh de Adoráveis Mulheres poderia vencer, mas como ela estava na primeira indicação na carreira e tardia já, diga-se de passagem, acho que a academia falou, não, pô, Laura Dern já está aqui há mais tempo, chegou a hora dela e tal, premiaram. Mas ela era a única, de resto as outras indicadas também não tinham nada demais. O nível da categoria sobe um pouco com a Da'Vine Joy Randolph. A atriz consegue muito bem ser aquela personagem grandiosa, mesmo em um universo em que se quer apagá-la de qualquer maneira. O humor sutil e elegante se complementa com a dor profunda de uma mãe em luto. E esse resultado serviu até para uma maneira de prestigiar o elenco excelente de Os Rejeitados. Afinal de contas, o Paul Giamatti não tinha a menor chance de vencer o Cillian Murphy em melhor ator. Então a Da'Vine Joy Randolph acabou sendo uma forma da academia prestigiar o bom drama do Alexander Payne. Eu considero Minari um filme bem morno, sem nada de mais a oferecer do que já vimos em longas sobre imigração nos Estados Unidos. A sorte dele é ter a Yoo Jung-yeon para dar um pouco de vida ao interpretar uma avó fora da caixinha. As trocas com o menininho que faz o neto dela são o melhor que a produção do Lee Isaac Chung consegue oferecer. Agora, por melhores que fossem os discursos dela, eu trocaria essa vitória fácil pela Maria Bakalova de Borat 2. É impressionante como ela consegue roubar a cena na continuação do filme de um personagem lendário, como o do Sacha Baron Cohen. Fora a coragem e a cara de pau dela em momentos-chave. Aquela entrevista com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, é algo assustador. Você fica constrangido por ela, mas ao mesmo tempo admirando como ela se manteve na personagem diante daquele momento absolutamente inacreditável. É uma pena que nessas horas a academia ela nunca mostre que pode ser usada, que pode premiar algo completamente diferente, porque seria inacreditável uma vitória da Maria Bakalova, seria muito legal também. A Ariana DeBose abre o pódio com Amor Sublime Amor. Dona de um vozeirão, a estrela ainda brilha ao dançar e entregar uma energia absurda, com muita valentia, para viver Anitta, no musical do Steven Spielberg. O mais legal é que ela não se intimidou para reviver uma personagem lendária que já havia conquistado a categoria com a Rita Moreno nos anos 60.
Também vinda do musical, a Zoe Saldanha fica com a medalha de prata. Mesmo com todas as críticas sofridas por Emília Pérez, a atriz de ascendência porto-riquenha passou sem arranhões ao longo da temporada do ano passado. E não foi à toa. Afinal, os melhores momentos do filme são justamente quando ela está em cena, ao trazer todo o cansaço de uma luta contra a violência, corrupção e intolerância. E claro que não havia como ser diferente. A melhor vencedora da década em atriz coadjuvante foi justamente a desse ano. A Amy Madigan pode até ter contado com o fato de ser a veterana em uma categoria de iniciantes no Oscar, mas o desempenho dela como Tia Gladys é assombroso. E justamente a partir da entrada dela que A Hora do Mal se joga definitivamente no terror, com todas as estranhezas possíveis. É aquele caso de atuação que eleva o nível do filme. Vamos agora falar de ator coadjuvante. Novamente, o início da lista é bem complicado. O pior ganhador da categoria nos anos 2020 é o Kieran Culkin, e foi com sobras. Não há muita diferença do que ele faz em A Verdadeira Dor para Succession. O ponto central é que o personagem na série da HBO era realmente muito bom, mais bem trabalhado e com um cinismo que o ator sabia explorar à perfeição. Já no drama do Jesse Eisenberg, para além do texto super expositivo, temos uma figura forçada, gritando para que a gente sinta empatia por ele. Se você quer aquele personagem sincerão, que fala o que vem na cabeça, sem papas na língua, é só ir lá em Foi Apenas um Sonho, do Sam Mendes, e ver a atuação do Michael Shannon. Isso é porque é o primeiro que me vem na cabeça, mas com certeza tem outros melhores. Nesse Oscar de 2025, exceção ao Guy Pearce, de O Brutalista, que eu acho que o personagem dele é extremamente caricato, mal desenvolvido, diferente do que o Brad Colbert queria fazer em relação ao vilão, todos os outros indicados, Edward Norton, Yura Borisov, enfim, todos eles eram melhores, poderiam ter vencido aqui facilmente. O sexto lugar é do Robert Downey Jr. O eterno Tony Stark aproveitou o embalo de consagração de Oppenheimer para levar o Oscar. Aqui, o astro opera em outra sintonia, como Luz Strauss, mostrando uma faceta mais comedida, ainda que vaidosa, do invejoso político. É simplesmente impossível de não remeter a Antônio Salieri, do F. Murray Abraham, em Amadeus. Agora, eu trocaria facilmente o Downey Jr. pelo Ryan Gosling em Barbie. A caricatura que ele traz para o boneco Ken, que é uma figura já assim folclórica por si só, uma coisa estranha naquele universo da Barbie, e ele fazer de uma maneira tão leve, divertida, sabendo rir do personagem, de si mesmo, e ainda dança, canta muito bem. Eu tenho minhas dúvidas se muitos votantes ali na noite do Oscar, quando ele se apresenta ao lado do Slash e companhia, com aquela apoteose que foi, eu acho que muita gente falou, putz, a gente perdeu uma oportunidade, né? Fiz besteira, votei errado, era para ter ido no Ryan Gosling e não no Downey Jr. Enfim, esse é um Oscar que eu acho que quando você pega a lista dos indicados, envelhece bem mal, e vai envelhecer bem mal ali com o tempo. Ke Huy Quan e Troy Kotsur possuem atuações que se equivalem. Ambos carregam os corações dos dois filmes e o fator surpresa de serem atores pouco conhecidos, até então, que criam uma conexão de descoberta e encanto do público. Se o destaque de tudo em todo lugar ao mesmo tempo diverte com um jeito de falar rápido e desesperado, mas também que se sai bem como herói de ação e par romântico da Michelle Yeoh, o ator de Coda ora nos faz ir pela boca suja e falta de pudores, ora emociona ao torcer pela filha e reconhecer o talento dela. Hoje eu coloco o Ke Huy Quan em quinto e o Troy Kotsur em quarto, mas para mim eles são tão parecidos, são atuações tão iguais, que amanhã eu já mudo, boto o Troy Kotsur em quinto, deixo o Ke Huy Quan em quarto e fica por isso mesmo, porque são duas atuações que eu gosto demais e que se equivalem
cada uma à sua maneira. O Brad Pitt fica no terceiro lugar por Era Uma Vez em Hollywood. O Cliff Booth nos conduz literalmente na loucura de Hollywood na transição dos anos 60 para a década de 70. Ele alia o jeitão descompromissado com a necessidade de segurar as pontas do ator vivido pelo Leonardo DiCaprio. E o Quentin Tarantino soube aproveitar muito bem o carisma, o talento, o sex appeal do Brad Pitt. E às vezes parece tão fácil que você se questiona até se ele está atuando ou se ele está fazendo a si mesmo. Eu acredito que ele está atuando muito bem, mas tem uma pitadinha assim ali de Brad Pitt no personagem. Não à toa que é uma figura tão carismática, tão interessante, que o David Fincher resolveu fazer um filme apenas sobre ele ali, com o Brad Pitt voltando, e também o Tarantino no roteiro. Vai ser um filme que vai ser lançado esse ano, e quem sabe, em 2027 tenhamos Brad Pitt novamente indicado ao Oscar. Ganhador em 2026, o Sean Penn está no segundo lugar. O vilão de Uma Batalha Após a Outra é uma caricatura da truculência dos Estados Unidos, que o astro encarna como poucos. Não há nenhum comedimento em ser estereotipado, e conseguir fazer disso o ponto forte do trabalho somente mostra a grandeza do agora 3 vezes premiado pela Academia. Dos 3 Oscars vencidos pelo Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra fica ali no meio. Prefiro a atuação dele em Sobre Meninos e Lobos, mas acho que o vilão aqui do filme do Paul Thomas Anderson é melhor que o trabalho dele como Raven Milk no filme do Gus Van Sant. A maior atuação premiada em ator coadjuvante no Oscar nos anos 2020 não poderia ser outra. Daniel Kaluuya em Judas e o Messias Negro. Somente a cena do discurso seria o suficiente para premiá-lo. Ali, o astro dimensiona muito bem a liderança e a importância para o movimento negro de Fred Hampton. Como se não bastasse, o ator ainda se sai muito bem quando o filme desacelera e oferece a oportunidade de conhecer o lado mais pessoal do protagonista. Agora, é inacreditável como Daniel Kaluuya, após Judas e o Messias Negro, só fez um filme live action, que foi justamente Não Olhe, a parceria dele com o Jordan Peele. Volta logo, Daniel Kaluuya. Não sei o que você está esperando para fazer mais filmes, porque você é muito bom. E já poderia estar aí, com 4, 5, 6 indicações ao Oscar tranquilamente. O cara é muito bom ator. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira, após feriadão da Páscoa, para falar sobre as categorias de melhor ator e melhor atriz, um ranking atualizado dos ganhadores desses anos 2020. A gente se encontra. Até lá. Tchau.